Bom dia, hoje são 27 de julho de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Religião que é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Há 2 meses lancei um vídeo mostrando ali que a cultura, isso é ciência pura, antropologia, que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E mostrei aqui o livro do psicólogo, cientista norte-americano, Michel Sermer. Isso foi há uns 2 meses. Ontem recebi aqui um recadinho de um internauta que viu o vídeo e gostou muito e queria que eu fizesse uma explicação melhor. Vamos lá. O internauta, ele se intitula Paulo Ricardo. Pois bem, aqui está o livro do cientista norte-americano, psicólogo, Michel Sermer. Ele é ateu agnóstico, né? Em outro sentido, ateu agnóstico. Pois bem, e aqui o livro dele. O título, Cérebro e Crença. Cérebro e Crença. Aqui ele mostra que o cérebro é que cria, é que inventa as crenças, tá? Muito bem. E aqui vou novamente ler a parte aqui que trouxe dúvida para o internauta, né? Aqui está, ó. Você pode até, eu vou até colocar aí para que você leia. Vou deixar um pouquinho aí a parte aí da cultura, né? Que ele diz, ó. Muito bem, vamos lá, vou ler. O Michel Sermer diz assim: a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar, mas a crença em um agente sobrenatural que atua no mundo como parte indispensável de um grupo social é universal a todas as culturas, porque está gravada no cérebro. Uma conclusão fortalecida por estudos sobre gêmeos idênticos, separados no nascimento e criados em ambientes diferentes. Muito bem, aqui está. Neste livro aqui, o Michel Sermer diz que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Eu expliquei isso aqui muito bem, né? E sempre trago em meus vídeos. O Michel Sermer aqui trata de 2 coisas. Da cultura, no sentido de antropologia, né? Que é tudo aquilo que o homem cria, o meio social. E a crença, não é? Que é uma invenção do nosso cérebro. A crença é inventada pelo ser humano. Ela nasce no cérebro. Então ele está dizendo aqui que a cultura pode determinar em que Deus acreditar, já que nós temos hoje aí no mundo, no mínimo 1000 deuses, né? Pois bem, ele diz aqui que a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E religião também, porque hoje, ano 2013, temos no mínimo 10.000 religiões. Então ele está dizendo que se um cidadão, por exemplo, é cristão, com certeza foi determinado aí pelo ambiente em que ele vive, a cultura. E ele está dizendo também que se um cidadão acredita em um tipo de Deus, então essa crença nesse Deus, que ele está dizendo, foi influenciada também pelo meio social, pela cultura, tá? E vou explicar aqui direitinho. Eu já expliquei, vou novamente fazer uma explicação, a pedido do internauta, né? Estou aqui para esclarecer. Pois bem, ele diz aqui que a cultura das pessoas, obviamente, a cultura é regionalizada. Só que a crença em um agente sobrenatural, ela é universal. É o que ele diz aqui. Que a crença em um agente sobrenatural, no caso aí, vamos colocar deuses, é uma coisa universal, que está gravada no cérebro do ser humano, não é? Veja aí, ciência pura. Psicólogo Michel Sermer. E agora eu vou explicar direitinho. Vamos lá, ele diz: a cultura pode determinar
em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Isso é a pura verdade. Por que é verdade? Porque eu posso apresentar vários exemplos. E aqui o Brasil, bem simples, para que as pessoas entendam. Vamos lá. Porque o Brasil hoje, ano 2013, é um país quase totalmente cristão. Por quê? Por causa da cultura. É isso aí, vou provar agora como ele está certo, o cientista Michel Sermer. Por causa da cultura. Porque o Brasil, o povo brasileiro, acredita em um Deus monoteísta, o Deus que foi criado pelo povo hebreu há mais de 4.000 anos. Por quê? O povo brasileiro acredita nesse Deus hebraico e não em outros deuses, já que temos aí mais de 1.000 deuses. Por causa da cultura. Vou provar aqui. Repetindo. Porque o povo brasileiro, em sua quase totalidade, acredita no Deus hebraico. Por causa da cultura. Porque o povo brasileiro, em sua quase totalidade, se filiou ao cristianismo. Por causa da cultura. E vou provar agora bem fácil. Isso é inquestionável. É ciência pura. Muito bem, vamos lá. Brasil. O Brasil foi, entre aspas, descoberto em abril de 1500, não foi? Muito bem. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, o que havia aqui? Havia apenas os índios. Não é isso? Os índios. Pois bem. Então, antes de abril de 1500, só havia no Brasil os índios. Ora, os índios, em número aqui no Brasil, passavam de 5 milhões de índios. 5 milhões. E os índios tinham a sua cultura, tinham as suas religiões, inúmeras religiões. Os índios tinham seus inúmeros deuses, porque o homem sempre criou religião, sempre criou deuses. Os índios brasileiros tinham aqui inúmeros deuses, porque eles criaram esses deuses. Tinham a sua cultura, um modo de se vestir. Os índios tinham as suas línguas. Isso é cultura. E como diz aqui o cientista, é a cultura que pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Veja aí. Muito bem. Quando foi no dia 22 de abril de 1500, chegaram aqui os portugueses, não é isso? Pedro Álvares Cabral e seus amiguinhos, não é isso? Muito bem. Ora, lá em Portugal, como é outra cultura, diferente da cultura que havia aqui, a cultura indígena, pois bem, lá em Portugal, a cultura lá determinou a religião dos portugueses e o Deus dos portugueses. Ora, Portugal, na época do descobrimento do Brasil, era um país cristão. A religião oficial em Portugal era a religião cristã católica. Igreja Católica Apostólica Romana dominava em Portugal. Outra cultura. Pois bem, e o que aconteceu aqui? Houve uma mudança na cultura dos índios. E essa mudança foi covardemente imposta pela cultura portuguesa. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, junto com seus amiguinhos, eles, obviamente, trouxeram a cultura deles para o Brasil. E aí, eles impuseram a cultura deles aqui no Brasil. Você entendeu, meu amigo internauta? Como é simples? Como o cientista está correto? Então, veja. Aqui no Brasil havia índios com suas religiões, com seus deuses, com seu modo de se vestir. A maioria andava nu, o índio andava nu, a maioria. O índio tinha lá a sua alimentação, tinha lá as suas línguas, tudo isso é cultura. Muito bem. Aí chegaram os portugueses ao Brasil de forma covarde e impuseram a cultura indígena à cultura portuguesa. Ou seja,
os índios não sabiam nada sobre cristianismo, porque é o óbvio. É o óbvio, porque cada comunidade, cada povo cria os seus deuses, cria suas religiões, e são diferentes. Eis a prova de que o homem cria deuses, cria crenças, é o cérebro humano. Pois bem, aí os portugueses chegaram ao Brasil e impuseram aqui a cultura deles. Eles trouxeram a religião deles, a religião cristã católica, e impuseram aqui a pau e ferro. Isso está na história, a pau e ferro. Então eles trouxeram o cristianismo para cá, o cristianismo, e impuseram isso aos habitantes daqui, aos índios. E muitos índios foram forçados a abandonar suas crenças, seus deuses, para aceitar o Deus hebraico, o Deus inventado pelo povo hebreu. Veja aí, uma forma clara de que a ciência é tiro certo. A cultura, como diz aqui o cientista Michel Sermer, a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E foi isso que aconteceu aqui no Brasil. O cristianismo foi trazido lá de Portugal. Chegou aqui no dia 22 de abril de 1500 e foi imposto aos indígenas, aos índios. É o que eles chamavam de catequização, a maior covardia do mundo. Colocaram aqui mais uma religião completamente acéfala, idiota, que é o cristianismo, e impuseram o cristianismo aos índios, massacrando as religiões dos índios, aos deuses criados pelos índios. Viu aí, internauta? Você entendeu agora como a cultura, o meio social, muda a pessoa, diz em que Deus aquela pessoa vai acreditar e a que religião aquela pessoa vai se filiar? Viu aí como é simples o exemplo? Pois bem, a cultura portuguesa, os portugueses colocaram aqui no Brasil em 1500 a cultura deles. Aí trouxeram o cristianismo, já expliquei, foi imposto, né? Trouxeram a língua deles, que é a língua portuguesa. É por isso que hoje nós falamos a língua portuguesa. Nós falamos a língua portuguesa, porque foi essa língua trazida para cá em 1500. Viu aí como a cultura determina tudo? A língua determina a religião, determina os deuses. Viu aí como a ciência é certa? Michel Sermer, psicólogo norte-americano, cientista. Pois bem, então é isso. A cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. É por isso que hoje o povo brasileiro, em sua quase totalidade, é um povo cristão. Porque foi o cristianismo imposto aqui em 1500. E isso passou de pai para filho. Viu aí? Como é simples, a ciência é linda. Como ela interfere na escolha de deuses, na escolha de religiões. É isso aí. E aqui ele diz, né, o Michel Sermer, com propriedade, né, que a crença, ela é universal. A crença em seres sobrenaturais, ela é universal, porque está gravada no cérebro. Já a cultura, ela é regionalizada, né, por regiões. Não é isso? E ele diz aqui que o exemplo bem fácil também para explicar isso aí é o caso dos irmãos gêmeos. Vamos pegar aqui duas criancinhas gêmeas que nasceram agora, tá? Para que você entenda como a cultura interfere na escolha de deuses e na escolha de religiões. Você vai entender agora também. Eu vou explicar bem facilzinho. Aqui eu não minto. Aqui eu digo a verdade. Vamos aqui. Nasceram agora duas crianças gêmeas. Gêmeas. Muito bem. Então essas crianças estão aqui, né? Nasceram aqui. Uma aqui e a outra aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Uma delas vai ficar no Brasil. Correto? Uma delas vai ficar no Brasil. Muito bem. A outra criancinha, a pessoa vai e doa a uma pessoa que mora no Irã. Pronto, vamos fazer assim. Então veja, dois irmãos gêmeos, né? Semelhantes. Um fica no Brasil, cultura brasileira. O outro, a mãe resolve doar a uma pessoa que mora no Irã. Muito bem. Aqui no Brasil, a religião é o cristianismo, não é?
É o cristianismo. Muito bem. Lá no Irã, olha, uma coisa, a religião no Brasil é o cristianismo, mas não é religião oficial. Um conceito aqui, não é religião oficial mais, mas é a religião que agrega o maior número de pessoas, não é isso? Muito bem. Então aqui no Brasil, religião, o cristianismo. Lá no Irã, a religião lá oficial é o islamismo. Outra religião, islamismo. Pois bem, então, dois gêmeos que nasceram no Brasil. Um ficou, o outro foi levado para o Irã. Muito bem. Ora, a cultura deles é diferente. E é essa cultura que pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. E vai dar o certo, não tem jeito. A criança que ficou aqui no Brasil, como ela está na cultura dominada aqui pelo cristianismo, então essa criança, com certeza, ela vai ser uma pessoa cristã. Ela vai ser uma pessoa cristã. Pode até ser que no futuro ela mude essa posição, passe a ser uma pessoa ateia, agnóstica, adepta do islamismo, budista, mas essa criança, essa pessoa vai ser adepta do cristianismo. Por quê? Porque é a cultura que impõe isso. Essa criança, meu amigo, que ficou aqui no Brasil, vai falar a língua portuguesa, porque faz parte da cultura dela, entendeu? Vai, com certeza, ser adepta do cristianismo, porque a religião cristã é que está na cultura aqui no Brasil. Essa criança, com certeza, vai usar roupas de acordo com a cultura brasileira. Já o irmãozinho dela, que foi para o Irã, por causa lá da cultura iraniana, ele, com certeza, será adepto do islamismo e não do cristianismo, porque é a cultura lá que está impondo isso a ele. Lá no Irã, aquele irmãozinho vai usar roupas diferentes, porque a cultura lá é diferente. E ele vai, com certeza, adorar o Deus Alá. O Deus Alá. Vai ler o Alcorão e não a Bíblia. Então veja aí, internauta, como a ciência é linda e explica muito bem a influência da cultura sobre o cidadão. É a cultura que fortemente pode determinar em que Deus aquela pessoa vai acreditar e a que religião aquela pessoa vai se filiar. É a cultura que tem uma força muito grande nisso. E aí eu dei os exemplos, né? Aqui, de acordo com os ensinamentos do Michel Sermer. É a verdade pura. É a cultura que determina tudo isso. Viu aí? Então é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade, é cristã. Porque foi o cristianismo imposto aqui, lá no dia, a partir do dia 22 de abril de 1500. A cultura aí atuando fortemente na escolha de deuses e na escolha de religiões. Isso é a pura verdade, é ciência pura e é um fenômeno, fatos que a gente pode muito bem observar. Como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Muito obrigado.